Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Deputado federal eleito pelo PRB de Pernambuco, Silvio Costa Filho é formado em pedagogia. Aqui na Câmara, Silvio criou a Frente Parlamentar em defesa do novo Pacto Federativo, com o objetivo de ampliar a capacidade de investimento de estados e municípios. O deputado também afirma que quer votar uma reforma da Previdência que não penalize o povo, buscando, então, um ponto de equilíbrio. E é sobre esses assuntos que eu converso com o deputado Silvio Costa Filho. Deputado, muito obrigada pela participação aqui no Palavra Aberta. Já digo boa sorte. Obrigado, no amiga. primeiro mandato aqui na Câmara Federal. Agora, começando pelo Pacto Federativo, é sempre a mesma coisa, não é? Porque estados e municípios reclamam que não conseguem administrar, ou seja, existe aquela receita engessada, já comprometida e sobra muito pouco para investimento. A ideia dessa proposta de emenda à Constituição, então, é deixar esse dinheiro mais maleável? Isso. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, parabenizá-la pelo programa. Eu acho que esse é um tema que tem que unir a todo o povo brasileiro, sobretudo o Congresso Nacional, independente da coloração partidária. Antes da Constituição de 1988, 70% do que se arrecadava do Brasil ficava nas mãos de estados e municípios e 30% nas mãos da União. E hoje a pirâmide se inverteu. Hoje 55% fica nas mãos da União e 45% nas mãos de estados e municípios. Ou seja, infelizmente, nesses últimos 20 anos, os estados e municípios perderam a sua capacidade de investimento. Tanto é que 1/3 dos municípios no Brasil, no ano de 2018, fecharam o ano com as contas no vermelho. Mais de 7 estados hoje no Brasil já estão em situação de solvência, podendo chegar até o final de 2019, mais de 12 estados sem conseguir pagar pessoal e fazer investimentos. Então é fundamental que a Câmara e o Senado Federal possa construir com os governadores, com os prefeitos, com todas as entidades e canais institucionais de participação popular e, sobretudo, com o governo, uma repactuação federativa, ou seja, que os estados e municípios possam ter mais recursos para prover as políticas públicas de investimento, de programas sociais, saúde, educação, segurança cidadã, investimento em mobilidade. Por que é que eu coloco? Eu fui vereador do Recife e eu sou municipalista convicto. Eu defendo menos Brasília e mais Brasil. Por quê? Porque os problemas da vida do cidadão, eles estão ligados ao município e ao Estado. E na hora que o governo federal repassa os recursos com mais intensidade para os estados e municípios, automaticamente eles vão aumentar a sua arrecadação e, paralelamente, vão poder investir e prover mais ações sociais que possam melhorar a qualidade de vida da população. Deputado, eu entendo que essa será uma das suas bandeiras no seu mandato, ou seja, a repactuação do Pacto Federativo. Perfeito. Agora, a União também reclama que anda de pires vazio. Essa é uma reivindicação lá de baixo dos municípios. Como que será feito esse cálculo? Olha, a gente tem alguns temas que precisam entrar em pauta, como a ampliação do FPM, como a Lei Candir, como a securitização, como a flexibilização da dívida dos estados e municípios. Eu acho que o Congresso precisa construir um pacote de projetos e de medidas que possam estimular o crescimento e a retomada do investimento público. Certa feita, alguém me perguntava se eu defendo os programas sociais. Eu defendo os programas sociais, eu defendo o Bolsa Família, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, o Pronatec, o Luz para Todos. Todos são programas importantes, mas na minha avaliação, o maior programa social do Brasil
tem que ser o emprego e a renda, porque o emprego traz dignidade, traz felicidade, e só através da retomada do investimento, do crescimento econômico, é que a gente vai fazer com que a sociedade volte a ter emprego e as pessoas possam viver mais felizes e num país mais justo e mais solidário. É por isso que nós queremos dedicar o nosso mandato a essa causa do Pacto Federativo, fazer um amplo debate com o presidente Rodrigo Maia, com o presidente Davi e com o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, que é um liberal e que tem um viés muito mais desenvolvimentista do que os últimos ministros que foram ministros da Fazenda do nosso país. Deputado, o senhor é do PRB, PRB, que é um partido que apoiou a reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e agora chega então a reforma da Previdência, que é uma das bandeiras, talvez a principal bandeira do governo federal. De que forma que o PRB vai se comportar na votação dessa matéria, que agora começa a ser discutida na constitucionalidade e depois entra no mérito? Olha, o PRB está trabalhando para votar favorável à reforma da Previdência. Agora, precisa passar por alguns ajustes, como o trabalhador rural, como o BPC, como a discussão sobre as regras de transição. O nosso intuito de todos nós que fazemos o PRB é ser favorável à Previdência e nós queremos ajudar o governo. Mas para isso o governo precisa ser ajudado, é preciso ampliar o diálogo com os partidos aqui na casa, é preciso ampliar a comunicação sobre o debate da reforma da Previdência e eu acho que o presidente Rodrigo Maia ele tem tido um papel muito importante. O presidente Rodrigo vai ficar marcado na história do país como um dos grandes estadistas e, sobretudo, sem dúvida alguma, é um ponto de equilíbrio nesse momento que vai conduzir a reforma ao lado dos deputados aqui na casa e eu não tenho dúvida que a Câmara dará a sua contribuição ao país. Eu disse ao presidente Rodrigo Maia que é preciso que a Câmara Federal pense muito mais nas próximas gerações de que na próxima eleição. E é por isso que a reforma da Previdência é fundamental, mas não só a Previdência. A Previdência é importante para um equilíbrio fiscal, mas tão importante quanto é a retomada do investimento público, porque o Brasil hoje investe menos do que o Chile, investe menos do que muitos países na Europa, investe menos do que países até aqui vizinhos nossos, como o Uruguai proporcionalmente. Então a gente precisa retomar o investimento público para o Brasil voltar a crescer. E a gente carece de uma crise de credibilidade, de confiança internacional. E na hora que nós votarmos a reforma, eu tenho certeza que o mercado internacional vai investir no Brasil, que nós teremos mais segurança jurídica e, mais do que isso, a retomada do investimento público. Deputado Silvio, eu só tenho mais um minutinho para a gente encerrar o nosso bate-papo. Eu queria saber sobre a sua opinião em relação à estratégia de duas pautas super importantes, Pacto Federativo, reforma da Previdência, uma sendo discutida na Câmara e outra talvez em discussão no Senado já no primeiro semestre. Não atrapalha, não confunde? Eu acho que não, porque eu acho que foi um acerto do governo, porque não adianta votar só a Previdência sem ter uma agenda de desenvolvimento. A gente está votando a Previdência que vai tratar da situação fiscal para os próximos 10 anos. Mas, paralelamente, o Brasil não pode ficar refém só da Previdência. É preciso que esse pacto seja construído com os governadores, com os prefeitos, com os deputados e senadores, porque esse pacto, não tenho dúvida que irá alavancar a retomada do crescimento econômico do país. Eu estou muito confiante e eu penso que essa nova geração de parlamentares ele tem uma contribuição importante a dar e, sem dúvida alguma, a Câmara e o Senado precisam se reencontrar com a sociedade brasileira. Deputado Silvio Costa Filho, foi um prazer recebê-lo no Palavra Aberta. Parabéns pelo programa e sempre tenho lhe acompanhado. Parabéns. Boa sorte no mandato. Muito obrigado. Bom, eu conversei com o deputado Silvio Costa Filho, do PRB. Você continue acompanhando o Palavra Aberta. A gente se encontra na próxima edição. Até já.